Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos ao canal Cortex. Quer saber como montei o meu canal? Curso completo no link da descrição. Você dizia do Fibonacci. Do Fibonacci. Então, teve uma revolução na matemática, na linguagem. E aí, você teve, por exemplo, uma família em Florença que se aproveitou disso para começar a emprestar dinheiro ou para fazer operações com câmbio, que foram os Medici. Uhum. E eles foram banqueiros, ganharam muito dinheiro. Então, a revolução na linguagem trouxe uma revolução financeira. Os empréstimos começaram a ser feitos em larga escala. Sim. Isso dinamizou as economias. Uhum. E com o acúmulo de capital dessa revolução financeira, os Medici, entre outras famílias, foram mecenas de artistas. Michelangelo, por exemplo. E aí você teve uma revolução cultural que foi o Renascimento. Sim. Então começou com linguagem, foi para finanças e chegou até a parte cultural. Sim, Se a gente for pegar a arte, se a gente for pegar agora com criptomoeda, foi a mesma coisa. A primeira mudança foi uma revolução de linguagem, de programação. Antes de você ter o Bitcoin, que é um mecanismo descentralizado de consenso, o que acontecia é que você precisava de uma terceira parte de confiança para validar as transações. A gente usa Mercado Livre por conta disso. Se eu não conheço alguém de quem eu estou comprando, como é que eu tenho confiança de enviar o dinheiro pro cara e saber que ele vai me enviar a mercadoria? Aí tem uma terceira parte que fala, não, eu garanto. O governo é essa terceira parte em vários aspectos. Aí vem um cara que falou, não precisa disso. Satoshi Nakamoto, que inventou o Bitcoin. Vamos colocar os mineradores para validar as transações. Os caras fazem um concurso mundial. Quem resolveu o problema ganha recompensa e ainda pode falar. Essa transação aqui ok, essa aqui ok. Essa aqui não vai acontecer porque o cara tentou fazer o gasto duplo, enviar o Bitcoin para duas pessoas ao mesmo tempo. Então uma foi, a outra não foi. Essa revolução de linguagem começou. E aí veio uma revolução financeira, que foi o Bitcoin. Sim. E muita gente já ganhou muito dinheiro com as criptomoedas. Esse acúmulo de capital agora está financiando uma revolução cultural que está começando com a NFT. Muitos milionários. Pois é. E onde vai parar esse negócio? Não sei. Onde foi parar o Renascimento, né? Foi a mudança da Idade Média para a Idade Moderna. Sim. Né? Não dá para saber o que vai acontecer. Não dá para saber. Não dá para saber. Então eu fico até curioso. Depois porque de vai acontecer muito rápido. 2140, vai acontecer o quê? Não sei. Eu espero estar vivo pra ver. Vamos ver. Sério? Porque vai saber. A evolução tecnológica, como é que tá. É verdade. Um dos caras que mais participou do processo de criação do Bitcoin, que é o Hal Finney, ele tinha um problema degenerativo, né? É o ELA, né? Esclerose lateral amiotrófica, se eu não me engano. E no final da vida ele até estava programando utilizando os olhos. Ele conseguiu fazer isso, né? Com tecnologia. Caramba. E esse cara, ele ganhou tanto dinheiro com o Bitcoin no final das contas, que ele se congelou. E aí que tá um ponto interessante. Imagina se... Ele tá morto, né? Tá congelado morto. Mas imagina que a gente tem um jeito de trazer esse cara de volta à vida. Eu nem sei se isso é possível ou não. E aí tem concepções religiosas, né? Não quero entrar nessa seara. Mas supondo que lá em 2140 a gente consiga descongelar esse camarada. E ele volte a ser a mesma pessoa. Imagina se ele tivesse guardado o patrimônio dele em dólar numa mala. Será que teremos dólar em 2140? Talvez sim. Quanto vai estar valendo o dólar se todo ano ele é programado para desvalorizar? Sim. O real, então, nem se fala, né? Nem Agora, vai ser real mais. Provavelmente Já vai não. ter Provavelmente não. E agora Bitcoin? Se o Bitcoin existir até lá, o patrimônio dele está intocado em uma carteira que talvez só ele saiba a senha. Sim. E ele é capaz de tirar aquele patrimônio que ficou simplesmente imune ao confisco de governos durante todo esse período. Desde que o Bitcoin exista. O que também é uma extrapolação muito grande da história, né? O Bitcoin tem 12 para 13 anos. Imaginar que ele vai durar... 120 anos é muita coisa, mas vai saber. Sim, que o valor do Bitcoin depende de ações políticas e os carambas, não desvaloriza, assim. Claro que tem suas altas e baixas, mas... Ele é afetado, ele é afetado. É afetado, mas não tão diretamente quanto a moeda de um país, né? Ele é afetado igual a luz do sol é afetada quando passa uma nuvem, mas o sol permanece o mesmo, né? Seria isso. Reflete nele, mas... Não muda nada. Não muda nada. Muda o preço. Só o reflexo, só o preço. Saquei. Você, quando começou a investir, eu lembro da história que vocês contaram, ainda assim você estava relutante de ir para a internet, né? Quando você começou a criar conteúdo. Como foi essa transição? Não é que eu estava relutante, eu tinha um blog, eu era relutante com rede social. Ah, com rede social, era isso. Eu falava que rede social era perda de tempo, né? E a minha esposa me mostrou que não, que eu estava errado. Isso num período de quantos anos de diferença? Entre eu falar que era perda de tempo e ela mostrar que eu estava errado, Sim. não demorou muito, não. Obrigada. É que eu não estava em rede social. Quando ela entrou, eu falei, perda de tempo.
Só que 6 meses depois, mais ou menos, ela me mostrou. Não é perda de tempo. Ela me mostrou com números, né? E não eram números assim, nossa, ela conseguiu 1 milhão de seguidores. Não, tinha 500 pessoas assistindo ela no Snapchat. Aquilo pra mim foi suficiente. Na hora que eu vi aquilo, eu pensei, 500 pessoas, se eu conseguir vender algo de R$2.000 pra esse pessoal, é 1 milhão. Sim. Então, na hora, a minha chave mudou. Né? Eu nem sabia o que a gente ia vender ou não, mas eu falava que era perda de tempo. A partir daquele momento, eu falei, perda de tempo é você focar em outras coisas. Faz só rede social. E ela fez, e deu super certo, e depois eu só segui o caminho das pedras que ela tinha estabelecido. Eu lembro que vocês contaram que nesse início, quando as coisas começaram a acontecer pra ela, ela começou a fazer e ela começou a vender o curso, não foi? Que daí você começou a trabalhar junto com ela. O que foi que aconteceu que você começou a trabalhar junto com ela? Sim. Pegando a história do começo dos produtos que a gente tinha na internet, nosso primeiro produto não era na internet, eram palestras presenciais. Dela? Não, principalmente da Lara Nesteruk, que já veio aqui com vocês. Foi assim que a gente conheceu a Lara. Sim. Eu fui numa palestra dela, em Vassouras. Tem gente que eu conheci naquela palestra que me segue até hoje. Tem uma aluna minha, a Mari, que formou em medicina há pouco tempo, a gente se conheceu lá também. Mas eu fui numa palestra dela, inicialmente. E parando agora para raciocinar, Vassouras eu achei, pertinho do Rio. Não era perto, o trânsito mó ruim, estrada ruim. Mas o engraçado foi o processo para comprar o ingresso para essa palestra. Era uma pessoa que produzia a palestra, contratava o palestrante, no caso foi ela, e vendia os ingressos. Eu queria comprar. Não tinha um site para comprar. Isso era 2016. Eu tive que mandar um e-mail falando, quero comprar. A pessoa respondia e falava, tá aqui a conta. Aí eu depositava e mandava o comprovante. Não tinha uma plataforma. Aí a pessoa... Não tinha. A pessoa respondia e falava, tudo bem, agora o ingresso é teu. Sim. Só que nisso teve fim de semana no meio, não dava pra depositar, não tinha Pix. Então demorou uns 3 dias o processo todo. E eu não sou um cara especialista em programação, nada disso. Meu apelido do time tech do Grupo Primo é Sêneca. Minha habilidade em informática remete ao século I depois de Cristo. Só que eu sabia criar uma página de venda. Era simples fazer isso em algumas plataformas, né? No caso, a gente usava e ainda usa até hoje E o como Hotmart. você tinha blog? Pois é, aí eu falei, nossa, é Quem tão fácil aprendeu a programar automatizar. ali o blog? Pois é, né? e não era nem programação, era algumas caixinhas que você arrastava, né? Era muito Sim. fácil. E aí eu fui na palestra, achei a Uns palestra dela muito códigos, boa. assim. Eu contratei ela pra dar palestra. Então eu falei, vou vender os ingressos. E botei pra vender em uma página automatizada. Vendeu tudo em, sei lá, 1 hora. E aí ficou muito mais fácil de vender. A gente fechou várias palestras com ela. Então o primeiro produto online era palestra. Da Lara. Só que acabou virando, não só dela, contratamos outros, tá. mas principalmente dela. Só que o que aconteceu é que as palestras foram dando certo. E não é complexo fazer uma palestra. Então o pessoal começou a contratar outros palestrantes sobre o mesmo assunto. E por mais que você goste muito de um palestrante, você vai em uma palestra, vai em 2, você não vai em 3, 4, 5 Do palestras. mesmo tema. Só que os palestrantes, como tinham muita gente querendo contratar, começaram a cobrar mais caro. Então nós tivemos o que eu batizei de bolha low carb na época. Palestrantes cada vez mais caros, palestras vendendo cada vez menos. Eu falei, temos que sair desse negócio, não tá dando certo. Algumas palestras deram muito certo, outras deram prejuízo, anulava o ganho que a gente tinha em uma. Sim. E num negócio do simples, não sei se o pessoal sabe aqui, mas tem aquele ditado, né? Eu queria pagar muito imposto, porque se eu tô pagando muito imposto é que eu tô ganhando muito dinheiro. Se você é um investidor, sim. Se você é um empreendedor, nem sempre. Porque se eu gastei 100 mil pra fazer a palestra e eu ganhei 100 mil, eu vou ter que pagar imposto sobre os 100 mil que eu ganhei, mesmo que meu lucro seja 0. É. E tava Ou seja, acontecendo isso em algumas